Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li e que eu estou lendo e as minhas metas para o mês de maio, né, para o próximo mês. Esse caderninho aqui, lindo, né? E aí que eu coloco as minhas leituras que eu pretendo fazer. Não é nada, sabe, mirabolante, é simples, eu anoto os que eu quero ler, né, boto um ok no que eu li e assim por diante. Então eu vou falar com vocês sobre os livros que eu li, né, no mês de abril. O primeiro livro que eu li foi A Mulher de Branco, inclusive já tem aqui resenha no canal. Esse livro aqui foi uma excelente e grata companhia, né? Esse livro aqui, ele é do subgênero romance de sensação, né? E ele é o primeiro desse subgênero. No caso aqui, o Wilkie Collins, ele vai narrar uma história de uma mulher que ali, né, acontece várias coisas que eu não vou contar, porque senão vai, já tem um vídeo, um comentário, não é nem uma resenha enorme aqui, mas em linhas gerais é uma história que se inspira em crimes que aconteceram na época de Wilkie Collins, né, no século XIX, por aí. É um livro maravilhoso. Ele é o tipo de livro que tem um suspense, então você fica sempre querendo saber o final, o que aconteceu. Então é um livro tipo assim, esses livros contemporâneos que você lê querendo saber o plot, né, da história, a grande reviravolta aqui já tem, né? E principalmente que é inspirado em crimes que aconteciam realmente na sociedade da época, né? O segundo livro que eu li, gente, no mês passado foi Os Castelos de Atlen e Dunbayne, de Anne Radcliffe. Aqui também tem resenha aqui no canal, é um livro da literatura gótica. Esse aqui pertence a um projeto que eu tenho há muitos anos, que é ler todos os livros de literatura gótica, né? Como eu já falei também aqui, eu tenho uma ambição de escrever um livro do subgênero gótico, então eu gosto de falar sobre esses livros, então eu gosto de ler para um dia conseguir escrever a obra que eu tanto desejo, né? Eu já tenho até livros que eu já escrevi, contos, na verdade, né, inspirado na literatura gótica, principalmente em Edgar Allan Poe. Então, por isso que eu me interesso tanto. Eu gosto desse subgênero, eu gosto de escrever também. No caso aqui, Os Castelos de Duban e Atlen e Dubain, né, é uma história que se passa no século XVI, por aí, né? É um romance que tem dois castelos e os donos desses castelos vivem em pé de guerra. E até que finalmente, né, acontece uma intriga ali, um vai tentar derrotar o outro e é preso, e aí acontece um monte de coisa. É uma narrativa muito curta, muito rápida. Aqui, como eu já falei na resenha do canal, ele é um livro que não desenvolve muitos personagens. Você não se apega aos personagens, e foi isso que eu senti. Ele é um livrinho curto, para vocês terem ideia. Eu li mais rápido A Mulher de Branco, eu li primeiro, do que os castelos de Atlen e Dubain, né? Para vocês terem ideia, né? Como isso é relativo. Mas aí, já comparando esse aqui com a minha terceira leitura do mês, que é esse aqui, né? Que é o Romance da Floresta, da mesma autora, Anne Radcliffe, aqui você já é totalmente diferente. É uma história que se passa no meio da floresta e nós acompanhamos o casal Monsieur e Madame Lamotte, né? E eles encontram uma jovem chamada Adeline e ali eles vão viver várias aventuras em uma abadia abandonada, em uma floresta. E aqui, ao contrário do romance anterior que eu comentei com vocês, você se apega demais a Adeline, porque nós realmente conhecemos a personagem, nós embarcamos na psique das personagens, o narrador nos, sabe? E até o servo aqui, que foi uma coisa que eu não falei na resenha, a resenha desse livro ficou enorme, gente. Foram 43 minutos de resenha, porque eu gravei para mim mesmo, para que eu pudesse rever a resenha lá no futuro e lembrar de cada detalhe, né? Sempre que eu precisar revisar esse livro para escrever, para fazer artigo, qualquer coisa, então é para mim mesmo que eu faço essas resenhas. Eu acho que eu quero que o canal cresça e tudo mais, mas eu gravo muito para mim. Então aqui é interessante que esse ponto que eu esqueci de falar na resenha é que até o servo Peter, nós nos apegamos a ele. Peter, ele adora narrar história. Então, assim, dos 3 momentos que ele apareceu, ele se impôs, sabe? Ele, peraí, você vai me ouvir. E ele conta a história, e a forma como ele conta revela como ele é. E aí a gente se apega até o servo Peter, né? Que é tipo, que conduz o cavalo cocheiro, né? E é muito legal essa história, né? Eu recomendo demais a leitura. É um livro relativamente
grossinho, 319 páginas, se eu não me engano, mas é uma leitura muito rápida, muito fluida, muito bom, gente. Então, o quarto livro que eu li aqui no Kindle, que é O Coração das Trevas, ainda não temos aqui resenha no canal, porque foi um livro assim que eu li, eu acho que li muito rápido. Tem livros que dá para você ler rápido, mas tem livros que não dá. Eu acho que esse aqui eu deveria ter lido com mais calma, anotando várias observações, né? E aí, mas enfim, talvez eu grave, não vou prometer, não é certeza. O quinto livro que eu li foi O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, de Thomas Malory, que é um livro bem legal, já tem resenha aqui no canal também. Eu não vou nem comentar porque, tipo, o Rei Arthur é uma história que todo mundo conhece. Um livro que eu levei para os meus alunos, fiz algumas questões e por isso que eu reli, porque, né, se você pede para o seu aluno ler, você também tem que reler. E foram essas minhas leituras do Kindle. Agora nós iremos falar sobre as minhas metas, né? Como vocês perceberam, eu não consegui ler 2 livros. Alguns livros aí que eu vou remanejar para a meta que eu tinha, né? Vou remanejar. Então aqui eu vou falar com vocês sobre as minhas metas de leitura para o mês de maio. Agora vamos falar sobre as minhas metas para o mês de maio. O primeiro livro que vai ser remanejado é esse, né? O Cavaleiro Inexistente, de Ítalo Calvino. É um livrinho pequeno que eu também propus aos meus alunos, levar para os meus alunos, mas eu não sei se a sequência didática vai ter tempo para permitir mais uma leitura, mas eu também desejo. Eu estou lendo também Os Brusundangas, do Lima Barreto, que é para a turma do meu segundo ano, né, para fazer algumas questões que eles vão entrar agora no pré-modernismo, né, dizem, né, enfim, não pode nem usar esse termo, mas enfim. Aqui, o segundo ano não, terceiro ano. Aqui, esse é o livro A Falência, de Júlio Lopes de Almeida, que eu vou fazer algumas questões para o segundo ano, né, que nós vamos entrar no realismo, naturalismo, também, bem interessante esse livro. E continuando o projeto de literatura gótica, né, eu vou continuar lendo Os Mistérios de Udolpho, que é de Anne Radcliffe. Na verdade, esse livro aqui estava na frente, mas aí, como chegou o outro, né, na ordem, né, o primeiro romance é Os Castelos de Atlin e Dubaine, uma história nas Highlands. O segundo livro é Um Romance na Sicília. E o terceiro é O Romance da Floresta. E o quarto é esse aqui, Os Mistérios de Udolpho. Então, seguindo a ordem, eu tinha começado esse, mas aí, como o outro chegou, que a Pedra Azul, né, publicou o livro, aí eu comprei, aí ele chegou, eu digo, vou ler na ordem. E agora estou no livro, né, que segue a ordem, que é esse aqui, Os Mistérios de Udolpho. Esse aqui é bem clássico, gente. Interessante que Anne Radcliffe, né, ela era uma mulher, imagina aí, vivendo no século XVIII, e ela começou a escrever esses romances e ela ficou bem popular, entendeu? A ponto de ganhar muito dinheiro com esse aqui. E quando ela ganhou dinheiro, ela disse: ah, dane-se, eu não vou mais escrever. Ela ficou só escrevendo poesia, romance, né? Romance, escrevendo poesia, não, escrevendo poema, né? Ai, louca. Ai, gente, é minha cabeça, né? Sem roteiro. O próximo livro que nós iremos ler aqui é O Segredo de Lady Audley, de Maria Elizabeth Braddon. Eu vou aprender a pronúncia correta se estiver errada. Ele já tá bem adiantadozinho aqui, entendeu? É um livro bem gostosinho. Assim, gente, quando eu comecei a ler, eu acho que eu já sei O Segredo de Lady Audley. Eu acho que eu já sei. Mas, tipo, talvez não seja esse o mistério, né? Talvez não seja o plot, o grande ápice do livro. Talvez seja justamente essa intriga, porque aqui no caso, é, como eu já tô lendo um pouco, eu posso falar, né? A gente acompanha a Lucy, né? Ela casa com o Michael Audley, né? E vai morar na casa dele ali. E ela, logo no primeiro capítulo, nós observamos que ela tem uma aliança em um papelzinho lá, e ela deixa ali, né, no seu tocador, e a gente sabe que ela tem um segredo. No segundo capítulo, nós somos apresentados a George Talbot, que ele está vindo da Austrália para a Inglaterra, e ele está muito ansioso porque ele quer chegar, né, em casa. E aí, aí ele confidencia para uma mulher lá, né, no navio, que ele deixou a mulher, tipo assim, ele, tem certo dia ele estava saindo e o sogro perguntou: você está indo para onde? Ele só vou fumar, só foi fumar e nunca mais voltou. Ele tinha dinheiro, era bem de vida, mas aí começou a perder o dinheiro, em parte porque o sogro bebia muito e dava prejuízo, e ele queria fazer todas as vontades da mulher. E aí ele perdeu tudo, a mulher começou a reclamar, ele fez o quê? Foi embora para fumar e nunca mais voltou, né? Agora que ele com o dinheirinho, ele voltou, né? Só que a mulher morreu e tem um filho lá que não gosta muito dele.
Aí ele tem um amigo, né, que chama ele para casa justamente de quem? De Lucy e do Michael Aldrin, né? E aí lá ele vê, ele quer conhecer a Lady Aldrin de todo jeito e ele entra no quarto e quando ele vê a pintura ele fala: parece, é parecida, mas ao mesmo tempo não é. Tipo um desenho assim. Então, assim, eu acho, né, no momento da história que, gente, são os primeiros capítulos. Né? Então, assim, se for spoiler, você já vai saber, né, ter spoiler desde o início. Eu acho que, na verdade, o segredo, será que ela não morreu, a mulher dele é Lucy, entendeu? Não sei se é esse o segredo de Lady Alden. Mas, independente do que aconteça, você quer saber essa construção, né? Desse enredo, como é que isso vai acontecer, como é que vai terminar. Eu já tô com pena do senhor, do Michael, sabe? Porque, sinceramente, o pobre. Bora lá, o próximo livro que eu estou lendo também, eu já comecei. Interessante que eu comecei a ler ele junto com o Castelo de Atlin e do Bain e também o outro, né, o Romance da Floresta, e esse aqui ficou, né? Porque eu, sinceramente, eu não gostei, assim, eu gostei do livro, o livro é maravilhoso, só que eu acho ela meio abestalhada, meio macabeia. Mas vamos continuar porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Mas eu quero, é Arabella de Charlotte Lennox, né? Mas a história é bem interessante. É uma moça que ela é apaixonada por novelas de cavalaria, né? Canções de gesto, aqueles, né, cavalheiros que querem sequestrar as moças. Então ela se atrapalha em várias situações, sabe? Tipo, tem um servo lá que ela acha que ele é um grande senhor, tá entendendo? Que está ali disfarçado para protegê-las dos perigos. Deixa que tem um momento em que tipo assim, o capataz da fazenda, um tipo de um capataz está dando umas broncas nele porque ele estava roubando peixes, né, do jardim, e ela não bata nele. Aí na cabeça dela, ele deve ser um cavalheiro que está suportando tudo isso. Tá entendendo? Ah, bestalhada, velho. Eu acho é cômico, é engraçado. Mas eu sempre fico muito constrangida quando eu vejo uma personagem assim, meio macabeia, sabe? Porque eu me sinto um pouco macabeia. Aí eu digo, meu Deus, vergonha alheia. Eu sou abestada desse jeito também. Pois bem, gente. Esses aqui são os livros que nós vamos ler, né? Os livros literários que nós vamos ler. Faltaram dois. Né? Olha só o desafio. Vamos ver se eu consigo dar conta. Alguns eu já estou na metade, por isso que são muitos, né? Agora eu vou compartilhar minhas ambições não literárias e não menos importantes, né? Que eu quero muito ler esses livros, mas o que foi que eu percebi? Quando eu fico tentando ler o livro rapidinho durante o mês, acaba que eu não faço o que eu quero, que é diário de leitura, fichamentos, porque esses livros eu posso precisar lá no futuro. Então, dessa vez eu resolvi fazer, não ler livros inteiros, ler capítulos por mês. Talvez eu leia até mais ou menos, não sei, mas eu quero ler um capítulo por mês de cada livro não literário, e aí eu vou gravar diários de leitura. Então, eu vou logo apresentar para vocês esses dois livros aqui, que é um canal que eu criei agora, que é o Regime Diurno, que são só para resenhar esses tipos de livros que são da minha área de pesquisa, do imaginário, psicologia junguiana. Eu não sou psicanalista, não sou psicóloga, nada disso. Mas eu estudo com o imaginário e a teoria do imaginário, ele bebe muito em Bachelard e Gilbert Durand, e Jung, né? Carl Gustav Jung. Então eu sempre estou lendo esses livros. E aí o que foi que eu senti, gente? Um exemplo desse livro aqui. Eu li, só que eu não lembro basicamente de nada. Porque não fiz fichamento e também não gravei nada. Mas tudo bem que isso aqui eu li na época da minha tese de doutorado, então eu li procurando algumas coisas específicas, encontrei, pronto, usei. Mas, ó, por exemplo, esse livro aqui pertence à coleção Eros e Psique. Tem vários livros e eu vou ver se eu deixo linkado aí para vocês o vídeo em que eu apresentei a proposta. Eu quero ler esses livros lá nesse outro canal, né? Lendo, tipo, vou ler um capítulo por mês e vou resenhando lá, fazendo um diário de leitura depois de estudo na playlist. Então, eu quero ler toda a coleção, que é a coleção Eros e Psique, que são esses cinzas aqui, e quero ler a biblioteca Junguiana da Psicologia Feminina. Então, eu fiz um sorteio numa canequinha bem bonitinho e os dois primeiros livros que saíram dessa coleção foram estes dois. Então, no primeiro momento, eu vou ler desse capítulo do Eros e Psique, do livro O Medo do Feminino, de Eric Newman, eu vou ler o capítulo Os Estágios Psicológicos do Desenvolvimento Psicológico da Mulher. Vou ler, fichar, resenhar no Diário de Leitura Regime Diurno, no canal Regime Diurno.
A minha segunda leitura teórica vai ser sobre esse livro aqui, ó, O Anel do Poder, né? De Jan Shinoda Bolen. E esse capítulo aqui, que é O Ciclo do Anel, fala sobre nós, né? A introdução, e vou até o capítulo 2, né? Vamos ver se eu consigo ler só a introdução, o capítulo 2, porque esses livros, eles não são muito fáceis. Mas no caso desse aqui, eu quero ler a introdução e o Ouro do Reino, A Busca do Poder e Seu Custo Psicológico. São esses dois capítulos que nós vamos ler lá no canal Regime Diurno. E o terceiro livro teórico que eu quero muito ler, que é esse No Limiar da Visão, A Poética do Sublime, em Edmund Burke, de Daniel Lago Monteiro. E nós vamos ler o capítulo Dor e Prazer. Mas veja só que coisa ambiciosa. Ó, de todos os livros, esse aqui é que eu vou precisar ler com calma. Todos esses 3 capítulos eu quero ler durante o mês e mastigando eles bem calmamente para eu falar sobre eles no canal e deixar guardado para mim. E se você quiser assistir e ficar lá, fica também, para nós, né, no caso, para todos nós. O terceiro capítulo que eu estou lendo do livro teórico é A Arte Moderna e a Morte em uma Cultura, de H.R. Huckmacher, que é o capítulo O Primeiro Passo para a Arte Moderna. Esse aqui, gente, eu já li e fechei até a metade. Esse livro aqui é bem difícil de fazer essa leitura, porque eu vou pegando quadro a quadro, vou anotando o que ele está falando sobre os quadros, também vou pesquisando um pouco das pinturas, um pouco dos pintores, porque como eu não sou formada nessa área aqui, né, eu preciso estudar para falar sobre, né, e mesmo assim ainda cai o risco de errar. Então, gente, essas são as minhas leituras que eu farei durante esse mês, leituras teóricas, leituras literárias, né, e como eu já mostrei para vocês, alguns irão ficar aqui no canal, os literários ficarão aqui, e os livros teóricos serão lidos e resenhados no regime diurno, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos livros que eu li e dos que eu pretendo ler. E se você estiver curiosa sobre esses livros, venham ficar aqui comigo, né? Acompanhando essas leituras. E se você gostou, dá um like aí, deixa o seu like e compartilha, ok? Boa